Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês, não é diariamente, semanalmente para vocês. Muito obrigado pela sua companhia, com o seu compartilhamento. Estamos em 42 países. Olha que maravilha, muito obrigado aí pela ajuda, né? Pelos amigos, um falando para o outro. O programa aqui é voltado essencialmente para notícias positivas, coisas boas, coisas que vão somar a sua vida. Aquelas notícias de roubo, assassinato, ladrão, catástrofe. Infelizmente, a grande mídia faz isso todo dia, naquela lavagem cerebral do negativismo na sua cabeça todo dia. Não é nosso objetivo. Nós temos realmente um propósito. Aliás, se você concorda com esse propósito, compartilhe com seus amigos, mande para alguns amigos, dá o seu like, comente no nosso canal do YouTube, que ajuda muito. Um negócio chamado algoritmo, né? Eles tentam aí fazer umas avaliações, quantas pessoas reagem em relação às milhares de visualizações que a gente tem. Quanto mais coisas que você colocar aí para a gente, melhor. Sempre contamos no Brasil, com o economista e empresário Cornélio Diniz. O programa hoje está sensacional, aliás, excelentes notícias. Então, além do boa notícia, o bate e volta, economia com o Cornélio, momento cultural com o Ney Mursi, o agro é um negócio, o esporte radical, vamos ter também a dica da semana. Cornélio, além desses segmentos, quais são as outras notícias que vamos abordar hoje no programa? Falaremos também sobre o recorde nos cinemas dos Estados Unidos com o filme Top Gun Maverick. O novo celular Samsung Galaxy S23 Ultra. Temos novamente Elon Musk apresentando o novo caminhão elétrico Tesla Semi. As comemorações do jubileu de platina da Rainha Elizabeth. E, lógico, a pergunta da semana, o resultado do sua opinião no nosso opinion. E a pergunta foi: qual a sua opinião do ensino à distância a ser oficializado no Brasil? Ô, Jay, em relação a essa pergunta, como é que foi o resultado da enquete? Cornélio e amigos, nossa opinião, realmente esse é um segmento de mercado vital, na verdade. Ensino para criança, ensino para adulto, ensino para o ser humano tem sempre que ser levado com muita seriedade. E o resultado foi o seguinte: 50% acham que seria interessante ter ensino à distância como complemento do ensino, mas a socialização das crianças é fundamental. Eles acham que não seria importante, nesse momento, ter esse ensino à distância. E outros 50%, estou falando de centenas de respostas, outros 50% acharam que não seria interessante, pois falta tecnologia e professores treinados para educar corretamente as crianças. Estou falando de elementos, a parte de primário, ginásio, científico, primeiro e segundo grau, né? Então, é isso aí, foi o resultado. 50-50, tem gente gostando, tem gente não gostando, e tivemos também uma resposta muito interessante que o Cornélio e eu, nós decidimos aqui juntos, no sua opinião do nosso opinion. Aliás, centenas de respostas, né, Jay? E como escolher a melhor resposta? Poxa, diversas pessoas, advogados, engenheiros, biólogos respondendo. E escolhemos a professora Sofia Medina de Alencar, formada em Pedagogia e Letras. Olha o que ela disse. O ensino à distância, EAD, já existe no Brasil para o ensino superior e para as especializações. E nele há vantagens e desvantagens. As vantagens são flexibilidade de horário e o aluno economiza com o transporte e alimentação. As desvantagens são as distrações, visto que o aluno não tem o professor para controlar o ambiente. Além disso, o ensino à distância exige mais organização e planejamento do aluno, em definir e cumprir os horários de estudos. Sendo assim, não concordo que haja EAD para o ensino fundamental. Por mais que saibamos que o estudante tem papel ativo e participativo em seu processo de aprendizagem, ainda para muitos faltam autonomia em buscar outras fontes de conhecimento. Portanto, não concordo com o ensino à distância para os pequenos. Obrigado, professora Sofia Medina de Alencar, por essa explicação
e alertando aos pais com relação a essa situação de ensino à distância, principalmente para os jovens, para os mais pequeninos. Cornélio, só complementando o que a professora Sofia falou, nos Estados Unidos, só no ano 2020, vou repetir, só no ano da pandemia, que começou em março, né? Janeiro e fevereiro não tínhamos pandemia ainda. A perda da mão de obra, do crescimento intelectual dos meninos e jovens universitários foi na casa de 30 trilhões de dólares. Vou repetir, 30 trilhões, são 30 anos do Brasil produzindo, a gente perdeu em 10 meses, não contamos 2021 ainda, não tem esse número ainda, 2020. Então, realmente, a professora Sofia tem razão, concordo com ela, é um complemento, mas se você tirar a socialização das crianças nesse momento, vai faltar muito, vai pegar lá na frente. É igual a pessoa que não faz ginástica a vida inteira e que quer ter o resultado de saúde que não vai ter nunca, então não tem jeito. Então, muito obrigado, professora Sofia, realmente muito interessante. E vamos agora, Cornélio, para a nossa pergunta dessa semana, no Sua Opinião, no Nossa Opinião. Um novo marco temporal, que vem a ser uma nova demarcação de terras indígenas, que seria maior do que os territórios dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná juntos. Qual a sua opinião se aumentar o território indígena no Brasil? Dê a sua opinião no Nossa Opinião, através das nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em todos os nossos veículos de comunicação, por e-mail, para que, de repente, na próxima semana, a sua opinião seja lida aqui, no Sua Opinião, no Nossa Opinião. Obrigado, Cornélio. E para você que é novo no nosso programa, nós sempre começamos, depois dessa pergunta da semana anterior, com uma boa notícia. Então, agora o segmento Boa Notícia. E minha boa notícia da semana. Imagine você numa escola e, de repente, um coleguinha seu num tratamento delicado, precisando de ser diferente, com a cabeça raspada. Observe nessa escola o que os seus coleguinhas fizeram. Nossa sala resolveu se reunir e raspar o cabelo para apoiar nosso amigo que está passando por tratamento. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard. E aí? Precisou de usar um lenço? Como é importante a solidariedade, não? E aí, você faria isso por um colega, por um amigo? Agora pense, e se for com você? Você viu as coleguinhas, as meninas raspando a parte de trás dos cabelos? Seus amiguinhos com cabelos bonitos, justamente para não deixar ele diferente. E a posição final dele de que muito mais energia, muito mais disposição para enfrentar este momento. Parabéns a essa turma maravilhosa. E esta foi a minha boa notícia da semana. Ô Cornélio, já temos o Álvaro conosco e vamos agora para o segmento Bate e Volta, Brasil e Estados Unidos com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Antes de começar perguntando para o Álvaro e para o Cornélio, eu queria fazer aqui uma menção ao gol do Vinícius Júnior, hein, Cornélio? Hein, Álvaro? Lá pelo Real Madrid contra o Liverpool. Aliás, dois times fantásticos. Aliás, eu achei que o Liverpool jogou melhor. Várias oportunidades. Agora, no futebol, o que vale é a bola na rede. E o Vinícius Júnior foi realmente o autor do gol da vitória, que maravilha, e idolatrado durante toda a semana pelas mídias mundiais, principalmente a inglesa, falando muito bem dele. Claro que lá em Madrid ele virou agora rei também, né? E ganhou lá um prêmio, né? Que realmente ele foi escolhido como o destaque do ano do futebol. Maravilha, parabéns para ele.
Álvaro, vamos começar o nosso bate-volta perguntando para você o que está acontecendo com o iPhone 14. Bom, como todos vocês já sabem, enquanto a Apple está sofrendo com o lockdown chinês, com atraso de peças que vai atrasar o lançamento do iPhone 14, bem como vários outros produtos da indústria que depende dessas importações, a Samsung está contra-atacando, lançando o novo Samsung Galaxy S23 Ultra, com 1 terabyte de memória e câmera de 200 megapixels. Como podem ver, é realmente uma corrida contra o tempo no que se refere à produção de peças para entregar produtos a tempo. É um mundo globalizado. Aliás, por falar em globalização, falar uma coisa prazerosa, turística, Cornélio, fala sobre essa passarela aí. No mês passado, foi inaugurada a passarela suspensa mais longa do mundo, a Sky Bridge, na República Tcheca, após 2 anos de construção. Suspensa por cabos, fica 95 metros acima do fundo do vale e se estende entre 1.110 e 1.116 metros acima do nível do mar e é acessada por teleférico. Sua extensão, 721 metros de comprimento, que é 154 metros mais longa do que a atual passarela suspensa do Guinness World Record, que fica na província de Gandaki, no Nepal. A vista é realmente impressionante. Dá para ver a floresta lá embaixo através das treliças. Lindo, maravilhoso. Merece ser visitada. Álvaro, você que é um homem multinacional, viaja muito, está sempre em Las Vegas, Los Angeles. Fala um pouquinho das notícias essa semana de Hollywood. Vamos começar com o barraco que foi o julgamento do Johnny Depp com a Amber Heard. O juiz, essa semana, declarou a sentença, a qual deu a Johnny Depp a vitória e 10,5 milhões de dólares que devem ser pagos a ele pela Amber. Em contrapartida, a Amber também deverá receber 2 milhões de dólares por defamação. Vejam só, tanto tempo, tanto prejuízo no mundo do entretenimento, principalmente com a saída de Johnny Depp da série dos Piratas do Caribe. Uma lástima, realmente. Temos também as mudanças na premiação do Oscar já para 2023. Tentando proteger as produtoras de Hollywood, no próximo ano só serão premiados filmes que também são exibidos nos cinemas. Os filmes, que hoje, em sua maioria, de streaming, não serão premiados. Com isso, as plataformas como Netflix, HBO Max, Hulu, Disney, entre tantas outras, ficarão fora da cerimônia. Com isso, o Oscars corre um grande risco de ter uma outra cerimônia de todos os filmes sendo criada e desbancando, assim, a tradicional festa do Oscars. Eu acho que vai ser um tiro no pé do Oscar, hein? Porque as plataformas de streaming vendem muito e são muito populares. Não autorizando participar os filmes de lá, vai ficar complicado. Ou, quem sabe, teremos 2 Oscars, uma da parte que tem do cinema e a outra dos streams. Aliás, está sendo falado agora, presta atenção, o Oscars dos drones, que as filmagens de drones dos vales, das montanhas, é uma coisa assim espetacular. Aliás, tem vários canais nos Estados Unidos mostrando filmagens só de drones. Podia ter um Oscar só disso também, né? Estou falando sobre isso agora. Ô, Cornélio, fala sobre aquela doença, vitiligo, que muitas pessoas no mundo inteiro, que é aquela pigmentação da pele. Fala um pouquinho para a gente sobre essa modelo nigeriana. Nikki, uma linda modelo nigeriana, venceu seu próprio estigma e começou a publicar fotos em suas redes sociais, mostrando toda a sua beleza, juntamente com o seu vitiligo. O vitiligo causa a despigmentação devido à falta de células produtoras da melanina, podendo afetar qualquer área do corpo. Antes, Nikki evitava postar fotos de corpo inteiro ou que mostrasse seu rosto, com medo da reação dos seus mais de 3 mil seguidores.
Depois das postagens, Nick foi acolhido por milhares e milhares de internautas, virando um exemplo de inspiração para outras pessoas que sofrem com a baixa estima, porque também estão nessa mesma condição. Parabéns, Nick! Aliás, Cornélio e Álvaro, aproveitando a oportunidade, falando de exemplo, nós, do nosso Opinion, gravamos uma live que vai ser exibida no próximo dia 8 de junho, com o doutor Rodrigo Mesamo, que é um advogado com mestrado, terminando o doutorado, professor há 26 anos, que dá um exemplo. Fala um pouquinho, Álvaro, o que você achou dessa live que nós gravamos com o doutor Rodrigo. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que realmente foi uma aula de constitucionalidade. Ele aborda realmente um tema que faz realmente com que pensamos muito e refletimos sobre essa questão partidária. Não é questão apenas do número de partidos, mas o que chama mais a atenção é o quanto se gasta no Brasil, que, combinado com todos os gastos no mundo inteiro em partidos políticos, o Brasil gasta mais do que o resto somado. Realmente é um absurdo que precisa ser ratificado, e essa entrevista, essa live, vai mostrar realmente o que está sendo feito para corrigir essa situação. Cornélio, sua opinião, meu amigo, sobre o doutor Rodrigo Mesamo na nossa live da próxima dia 8, que vai ser ao ar no dia 8 de junho. Sinceramente, a minha recomendação, dia 8, vá para o YouTube, procure o nosso Opinion e assista. Você vai se surpreender com as informações que você vai receber sobre a situação política do Brasil, dos partidos políticos e de candidatura independente. Embasada para a pessoa que realmente sabe. Não é um programa político, é um programa de leis de informação. Por falar em política de informação, meu amigo Álvaro, ele de novo no nosso programa. Fala do nosso, além de você falou com o doutor Rodrigo, o nosso parceiro do programa, fala um pouco sobre o Elon Musk. Isso mesmo, não poderíamos deixar de falar do nosso parceiro semanal aqui no Nossa Opinião. Agora, o nosso parceiro Elon Musk está lançando o que deverá ser o futuro do transporte rodoviário de caminhões. É o Tesla Semi, um caminhão com design futurístico e com desempenho igual aos carros Tesla. A autonomia é de mais de 1.000 quilômetros e com bateria que carrega em apenas 40 minutos. Tem 1.000 cavalos de potência e 4 motores elétricos sincronizados. Sem dúvida, um grande avanço e será o mais potente e mais rápido caminhão do mercado. Esse Elon Musk não para de inventar toda semana, cara, de casinha popular, a SpaceX, agora a carro, agora caminhão. O homem não tem jeito. E satélite. Por falar em carro elétrico, Cornélio, fala um pouco desse novo carro elétrico específico para quem tem dificuldade de locomoção. Kangaroo, um carro 100% elétrico, desenvolvido pelo engenheiro húngaro Istvan Kisaroslaki e financiado pela advogada norte-americana Stacey Zorn, que tem paraplegia. Este veículo é totalmente elétrico, é espaçoso, confortável, só cabe um passageiro. E a curiosidade é que, para entrar, basta clicar em um botão para que seu painel traseiro se abra e a rampa se estenda e você entre por inteiro no veículo. Além disso, a dirigibilidade é muito simples e facilitada. Valor do veículo? $25 mil. Hoje, a procura pelo Kangaroo está gigantesca e a empresa está procurando financiamento suficiente para atender a esta demanda crescente pelo mundo inteiro. Paulo, final de semana, no meio da celebração real do jubileu de platina da Rainha Elizabeth. Fala um pouco sobre essa marca histórica para a gente. God Save the Queen. A nossa querida Rainha da Inglaterra está celebrando 70 anos de reinado. Certamente não iremos ver ninguém mais atingindo essa marca em nossas vidas. Não deixa de ser um marco único de uma pessoa que representa a verdadeira monarquia global.
Temos vários reis e rainhas em vários países do mundo, mas ninguém se compara com o prestígio e a soberania da Rainha Elizabeth. Estão sendo esperados mais de 1 milhão de pessoas nas várias celebrações desse jubileu de platina. Na celebração dos 70 anos de seu reinado, está sendo lançada uma moeda em comemoração e custa a bagatela de aproximadamente R$10 mil, e que já tem mais de 1 milhão de encomendas. Realmente, esse evento vai ficar na história, pois certamente, com 96 anos de idade, dificilmente teremos outra celebração com a Rainha Elizabeth, que vai deixar um legado e uma trajetória inigualável. Cornélio, fala um pouco para a gente, em termos de rainha, de dinheiro. Fala um pouco quem ganhou e quem não ganhou dinheiro durante a pandemia para a gente. Enquanto esta pandemia colocou na pobreza mais de 160 milhões de pessoas, um novo bilionário surgiu a cada 26 horas pelo mundo desde o início da crise humanitária. Isto é a afirmação do estudo da Oxfam Brasil, uma entidade que trabalha na busca de soluções para problemas de pobreza, desigualdade e injustiça. Para se ter uma ideia, os 10 homens mais ricos do mundo mais que dobraram suas fortunas, passando de 700 bilhões de dólares para 1,5 trilhão de dólares durante os 2 primeiros anos da pandemia. E o Brasil tem 55 bilionários, segundo a Oxfam, com riqueza total superior a 176 bilhões de dólares. E a pandemia? Álvaro, rapaz, que os brasileiros não nos escutem, mas o caos total das viagens no Memorial Day, no feriado de semana passada, foi terrível. Fala um pouco sobre isso. Eu já cansei de falar isso aqui no programa. Fala o que aconteceu nos voos nacionais americanos. Nesse último feriado de Memorial Day, tivemos uma ideia do caos aéreo que se aproxima no verão americano, que será agora em junho, julho e agosto. Para se ter uma ideia, tivemos mais de 7 mil voos cancelados por falta de pilotos e comissários de bordo, e com preços 50% mais caros do que o ano passado, em média. E, evidentemente, o caos se instalou mais uma vez nos aeroportos. Foram mais de 39 milhões de carros entrando nas estradas, mesmo com a gasolina batendo preços recordes, superiores a $4,62 o galão. Sem dúvida, a população americana cansou da pandemia, já se vacinou e agora quer, de qualquer forma, voltar ao normal, ou, como chamamos, o novo normal. A economia do país está tão aquecida que a inflação não consegue ceder, mesmo o governo americano aumentando os juros 2 vezes esse ano. Uma dica para quem está querendo viajar para os Estados Unidos. Os preços estão tão caros, não existe carros para alugar e está tudo absolutamente lotado. Hotéis, restaurantes, voos, parques temáticos, etc. Se puder deixar para viajar para os Estados Unidos em uma outra oportunidade, certamente você vai sair ganhando e vai poupar uma boa grana. Vai mesmo. Aliás, está tudo lotado. Cornélio, você que normalmente passa suas férias em Cannes, você viaja para a Europa, Paris, vai para lá, porque para cá está complicado. Está faltando hotel, está faltando restaurante e não tem carro para alugar. Está complicado aqui. Aliás, por falar nisso, Cornélio, fala um pouco para a gente sobre o problema desse grande consumo, somente de carros, de poluição no mundo inteiro. Por favor. Jay, notícia alarmante. A poluição foi responsável por 9 milhões de mortes no ano de 2019. O que vale dizer que 1 a cada 6 óbitos do mundo morreu por causa da poluição. Isto segundo um estudo divulgado por cientistas e publicado na última edição da revista The Lancet Commission on Pollution and Health. Nos programas anteriores do Nosso Opinion, temos sempre tentado informar, mostrar a preocupação de diversos órgãos
diversas instituições e, além de tudo, muitas iniciativas tentando minimizar os impactos que nós, humanos, temos provocado destruindo o nosso meio ambiente. Temos que reverter esse cenário que tem causado muitos prejuízos em todo o globo. Temos que melhorar a nossa conscientização ambiental. Aliás, vamos falar de Memória Day mais uma vez. Meu amigo Alvo, você que é o rei de Hollywood, fala um pouco para a gente dos filmes que estão sendo lançados, que vão ser lançados. Tivemos mais um recorde quebrado durante esse feriado de Memorial Day nos Estados Unidos, que tradicionalmente marca o início dos filmes de verão. O recordista de bilheteria até hoje era o filme Piratas do Caribe, de 2007, com um recorde de 153 milhões de dólares. Mas agora, esse recorde foi quebrado. O novo filme de Tom Cruise, Top Gun Maverick, faturou a bagatela de 157 milhões de dólares, algo em torno de 750 milhões de reais, em apenas 3 dias de lançamento. Se o ritmo de consumo americano por filmes seguir nessa tendência, os filmes que estão para ser lançados, como Jurassic World, Thor, Elvis, Nope, Minions, Lightyear, da Disney, e o Homem-Aranha, da Marvel, que estão na lista para serem lançados nas próximas semanas, deverão também ter excelentes resultados de bilheteria nos seus lançamentos. E por falar em tecnologia, Cornélio, fala um pouco dessa possibilidade que você vai testar, e não eu nem o Álvaro, aí no Brasil, dos drones. Jay e Álvaro, vocês que moram há muitos anos nos Estados Unidos, como é que é o trânsito no Rio de Janeiro? E quando você está querendo chegar ao aeroporto? O sonho de escapar do engarrafamento pelo céu está mais próximo. Os planos da eVTOL, uma empresa que saiu da Embraer, são ousados. A previsão é de começar a operar em 2026. A primeira rota, drones com passageiros sairão da Barra da Tijuca e irão até o aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão. O passageiro vai contratar o voo por um aplicativo e o preço deverá ser 6 vezes mais barato que um voo de helicóptero. Mais ou menos o preço de uma corrida de táxi. Uma excepcional solução para a mobilidade urbana, começando pela cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Vou botar o Álvaro para testar para mim primeiro, depois que ele for umas 20 vezes eu vou. Ô, Jay, sabe que isso aí me lembra aquele desenho animado dos Jetsons, né? Aliás, muitas coisas que há 40, 50 anos atrás o Jetson apresentaram, esteira rolante, aquele aviãozinho, quem sabe. Falamos semana passada, você falou semana passada sobre o aerobarco, né? Santos Dumont e Galeão. E agora tem esse drone. Daqui a pouco vai ficar fácil de ir para o Galeão. Tem que só aumentar o Galeão, agora ter a parte de pouso lá para enxergar esses drones todos. Eu queria só comentar com vocês aqui, Álvaro, Cornélio e amigos da nossa opinião, todo dia 1º de junho, até dia 30 de novembro, é época de furacão nos Estados Unidos. O pique é dia 10 de setembro. Esse é o pique. Até chegar lá, parece um ou outro, enfim. Nós estamos aí já com o primeiro furacão semana passada no México, vindo para Flórida, categoria 4, destruindo tudo antes do tempo normal. A Terra está aquecida. Falamos, Cornélio falou, você já falou também, Álvaro, eu também já falei. O planeta está sendo destruído e as catástrofes estão sendo maiores. Temos que tomar cuidado com o planeta que vamos deixar para os nossos filhos. Por falar em planeta, vamos falar agora do esporte radical. Cornélio, o que você trouxe para a gente essa semana? Está preparado para o esporte radical? Se segura!
Cada semana, realmente um esporte radical diferente e muito interessante. Esse Cornélio não tem jeito, né? E esse foi o bate-volta Brasil-Estados Unidos com Álvaro Santos, Cornélio Diniz. Para vocês, amigos do Nosso Opinião, nós vamos apresentar para vocês na próxima quarta-feira, dia 8 de junho, toda a entrevista live do Dr. Rodrigo. Aliás, não percam, vocês vão ver que uma andorinha pode sim fazer um verão. Aliás, vamos para coisas positivas, boas, excelentes. Vamos agora para o segmento Economia com Cornélio. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Meus amigos, ajude a espalhar essas notícias boas. Por exemplo, você sabia que o consumo das famílias brasileiras cresce pelo 5º mês consecutivo? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, você sabia que o índice econômico deve subir 2,1 pontos no 2º trimestre? E a balança comercial brasileira tem superávit de 524 milhões de dólares na 3ª semana de maio. Foguete da SpaceX lançou 2 satélites da Força Aérea Brasileira. Receita Federal bate recorde de arrecadação em abril, com valor superior a 195 bilhões de reais. E o número de empresas abertas no estado de São Paulo subiu 6,2%. E essas são notícias maravilhosas exclusivamente dessa semana, mas tem milhares de outras. Selecionamos algumas que alguns dos nossos espectadores mandaram para que a gente lesse. Por exemplo, o otimismo dos comerciantes melhora ainda mais no mês de maio, com o consumo em alta. A confiança na indústria sobe pelo 2º mês consecutivo. Segundo pesquisa, o brasileiro pretende gastar 74% a mais com presente no Dia dos Namorados em 2022. Mais notícia boa? Segundo a projeção do Instituto de Pesquisa, o mercado pet deve crescer 14% no ano de 2022. E as entregas das declarações de imposto de renda superaram todas as projeções da Receita Federal do Brasil. O presidente do Banco Central prevê crescimento do PIB entre 1% e 2% ainda em 2022. Caixa Econômica Federal liberou 400 bilhões de reais em financiamentos habitacionais em 3 anos. Muita notícia boa, não? Setor público tem superávit primário superior a 38,9 bilhões de reais em abril. E mais uma notícia boa, o repasse de dividendos da Petrobras. Você acredita que a Petrobras está distribuindo dividendos? Para o governo federal, cresceu 1000% em um ano. E para terminar, uma notícia espetacular. O desemprego no Brasil caiu para 10,5% e atingiu o menor patamar desde o ano de 2015, sem contar com as 5,4 milhões de microempresas criadas no Brasil somente este ano. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Cornélio, 400 bilhões de reais para a parte da habitação. Aliás, quantas casas, apartamentos foram financiados pela Caixa Econômica Federal, hein? E dava prejuízo, hein? Olha que loucura, que espetáculo. Aliás, continuando com o espetáculo, vamos agora para o segmento que também dá muito orgulho ao país, chamado O Agro é o Negócio. E no segmento O Agro é um Negócio de hoje, selecionamos apenas algumas notícias, aliás, muito importantes, vitais para o segmento do agronegócio brasileiro, o segmento vegano. Olha que interessante, coisas novas hoje. Então vamos às notícias. O mercado vegano cresce no Brasil com a ajuda de flexitarianos, que é aquela mistura de vegano e carnívoro, né? Algodão. A média sobe pelo 3º mês seguido e renova o recorde de produção de algodão no Brasil. A Conab, que é a Companhia Nacional
de Abastecimento indicou que a colheita de soja avançou para, olha o número, 99,1% da área estimada para a temporada 2021-2022 no Brasil. O governo federal realizou na última quarta-feira, por meio da Codevasf, o primeiro leilão do país para a concessão de um projeto público de irrigação, chamado Projeto Baixo do Irecê, lá na Bahia. A concessionária que ganhou deverá investir na infraestrutura do projeto o valor estimado de R$1 bilhão e vai gerar 8.000 novos empregos de carteira assinada na região. O presidente Bolsonaro, durante discurso realizado na última terça-feira, durante a feira Bahia Farm Show, que aconteceu na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, informou que os fertilizantes, abre aspas, estão garantidos para a próxima safra e até o ano que vem, fecha aspas, no Brasil, apesar da guerra entre Rússia e Ucrânia. Olha as negociações bilaterais que o presidente Bolsonaro e a equipe, evidentemente, do Ministério das Relações Exteriores fez naquela ida à Rússia antes desse desastre que é a guerra Rússia contra a Ucrânia. O agro paulista cresce em exportações e o superávit aumenta em 33,7% nos primeiros 4 meses de 2022. A empresa Três Tentos investirá R$700 milhões no estado do Mato Grosso na construção de uma fábrica e na abertura de lojas para produtores rurais até o ano 2025, gerando mais de 2.000 empregos diretos. Os países do G7 prometem progressivamente eliminar o uso do carvão. Aliás, vocês sabem muito bem que o uso do carvão está condenado em todo o planeta. Não se troca de um dia para o outro a sua fonte de energia, mas com essa promessa existe realmente um alento. E para terminar, uma notícia fantástica para todos nós. Pesquisas do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados da Economia Aplicada, realizadas em base de dados da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, mostram que, de janeiro a abril de 2022, o volume exportado pelo agronegócio nacional cresceu 5% frente ao mesmo período do ano anterior. 5% em apenas 4 meses. Olha a pujança, olha o poder, olha a capacidade do agronegócio brasileiro. Tomara que um consenso ou o bom senso ilumine a cabeça das pessoas para não termos mais esse marco temporal, essa nova demarcação de terras indígenas que pode destruir não só a soberania brasileira no agronegócio, como também destruir a alimentação de 20% a 25% da população do planeta. E esse foi o Agro é o Negócio dessa semana. E aí, amigos do Nosso Opinion, esse segmento, o Agro é um Negócio, não dá orgulho de ser brasileiro? Quanta notícia boa, não? Ô, Cornélio, tem muita notícia boa, tanto no agronegócio quanto na economia com o Cornélio, e a gente procura só selecionar algumas, porque tem muitas, mas elas estão misturadas com as péssimas notícias que dão Ibope. Aliás, notícia boa não vende, só vende desgraça. A gente procura ser ao contrário. Nós estamos correndo, nós estamos remando contra a correnteza. A gente procura trazer para vocês um noticiário, um jornal virtual, toda semana, de coisas positivas. Então, é isso que a gente traz para vocês. E agora vamos passar para um segmento muito interessante, que é o Momento Cultural com o Ney Musso, nosso guru, trazendo para a gente um violino grego. Mais uma vez aqui trazendo para vocês uma obra-prima, e dessa vez a gente vai à Grécia. Olha, é um país que tem uma riqueza muito grande cultural. E essa música, que é apresentada por uma
instrumentista fantástica, que vocês vão ver, linda também, entendeu? Vocês vão curtir o Zorba the Greek, com essa voz maravilhosa dessa moça. Vamos lá. Ney Mursi, cada vez mais se superando em trazer sons maravilhosos. Obrigado. Aliás, nós, do Nossa Opinião, agradecemos a sua brilhante pesquisa novamente. E a dica dessa semana, anote na sua agenda. Próxima quarta-feira, dia 8, nós vamos estar lançando aqui no nosso canal uma live espetacular com o Dr. Rodrigo Mesomo. Dá uma olhadinha só num trecho. E os partidos políticos mundo afora sobrevivem desta maneira. Aqui é que nós temos uma situação bizarra, uma excrescência, algo pavoroso, grotesco, medonho, que os canalhas que dirigem os partidos políticos conseguiram arrancar dos pagadores de impostos 5 bilhões de reais. Sob a patifaria, sob o discurso de que democracia tem um preço alto. Ora, isso é nojento, isso é mentiroso, isso é absurdo, porque não é assim em lugar nenhum do mundo. O que existe no Brasil, portanto, é uma associação mafiosa, uma associação cartelizada e que atua de modo nefasto, né? Como sempre, quando se forma um cartel. Aonde você olhar no mundo, no plano econômico, quando você se depara com uma cartelização, o ambiente se torna mafioso. Com os partidos políticos não é diferente. Nós permitimos, ao longo da nossa história, que essa situação se formasse e hoje nós temos partidos que atuam cartelizadamente, detêm esse monopólio das candidaturas e com este monopólio das candidaturas, como é sempre necessário se fazer o beijamão, ou salvo raríssimas exceções, é claro, temos bons parlamentares que conseguem furar essa bolha, mas não é a regra. A verdade é que formamos um cenário extremamente deletério, extremamente prejudicial para a democracia brasileira e que cada vez mais corrói o tecido democrático, porque as pessoas não se sentem representadas pelo modelo político-partidário que aí se encontra. Dr. Rodrigo Mesomo, numa tentativa de um candidato de forma independente, vai falar para a gente sobre como é que está essa tramitação dentro do judiciário brasileiro, sobre o tratamento disso com os acordos internacionais, mais a Constituição, mais o Supremo Tribunal Federal, sobre o fundão partidário, como é a política brasileira. Então, separe essa data, dia 8, quarta-feira, para assistir essa incrível live com o Dr. Rodrigo Mesomo. Aliás, sensacional, Codere. Eu acho que é imperdível. Quem quiser ver um jovem professor há 26 anos ensinando com advogado, com mestrado, terminando um doutorado,
é uma pessoa preparada, é um gaúcho carioca. Olha que maravilha, vocês vão gostar muito. Cornélio, para terminar nosso programa, vamos relembrar a pergunta. Aliás, que pergunta, hein? A pergunta do sua opinion, do nosso opinion dessa semana. E a pergunta da semana é: está sendo analisado um novo marco temporal, que vem a ser uma nova demarcação de terras indígenas, que seria maior que a soma dos territórios dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Qual a sua opinião de se aumentar o território indígena no Brasil? Dê a sua opinião no nosso opinion. Entre nos nossos canais, através do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, por e-mail. Coloque a sua opinião. E quem sabe, na próxima semana, estaremos lendo-a para todos os nossos 42 países que nos assistem. É isso aí, Cornélio. Realmente, a participação dos nossos telespectadores que faz a nossa opinião crescer. Muito obrigado por vocês participarem. Obrigado, Álvaro Santos. Obrigado, Ney Múcio. Obrigado a você, Cornélio Diniz, pelo seu talento. Obrigado a vocês que nos ajudam. Aliás, se vocês gostaram desse programa, dá um joinha no YouTube, faz um comentário. É importante o seu comentário no YouTube. A gente recebe 200, 300, 500 comentários no WhatsApp e pouco no YouTube. Então, o YouTube não sabe que nós estamos interagindo. Então, por favor, comente lá. É importantíssimo. Olha, uma excelente semana. Vamos terminar de ver aí a celebração da nossa Rainha Elizabeth, que, aliás, 70 anos de reinado, jubileu de platina. Que espetáculo. Aliás, talvez seja a última celebração desse dinamismo, desse gigantismo dessa senhora que há 70 anos serve a Inglaterra e vários países, chamado Commonwealth, né? Que são os países que participam dessa corrente da Inglaterra no mundo inteiro. Então, tenha uma excelente semana. Cuide-se, fique com Deus. Até semana que vem.